Olá, Fleet and Mobility Players, sejam bem-vindos. Então hoje estamos aqui com Adam Ort, da Siemens, para falar sobre a enorme expansão da frota de veículos elétricos deles. Eles conseguiram aumentar a frota deles nos Estados Unidos de 250 veículos elétricos para, não sei, umas 10 vezes mais, eu acho. Mas ele pode falar melhor sobre isso com vocês. E isso aconteceu ao longo do último ano. Então, sem perder o ritmo nas operações diárias, o Adam vai detalhar o plano, o uso, algumas lições do mundo real. Lições sobre carregamento, realidade da cadeia de suprimentos, eu imagino, e como será a próxima década à medida que frotas, logística e viagens corporativas se unem oficialmente. Então, oi Adam, como vai? Bom falar com você? Igualmente. Obrigado, Daniel, pelo seu tempo hoje. Sim, obrigado você também. Onde você tá? Minneapolis, Minnesota. Ok, legal. E sim, eu vou ter acho que cerca de 5 perguntas. Vamos ver como o nosso tempo rende. Vamos conversar por uns 15 minutos, mais ou menos, talvez um pouco menos. Então, claro, aumentar sua implantação de veículos elétricos é, uma conquista enorme. Estamos falando de muitos carros. E qual foi o ponto de virada ou o principal motivador que permitiu a Siemens escalar tão rapidamente e sem, interromper as operações diárias de serviço? Sim, acho que o maior ponto de virada para nós foi quando paramos de ver a eletrificação como uma decisão sobre veículos e passamos a vê-la como uma decisão operacional. Então, muitas organizações em todos os Estados Unidos estão dizendo: ok, qual veículo elétrico devemos comprar? Nós começamos a perguntar: o que o trabalho exige? Dito isso, fizemos um estudo de campo, conduzimos estudos de campo em nossas maiores unidades nos Estados Unidos. Conversamos com técnicos, desafiamos suposições, pesamos equipamentos, abrimos vans, e isso por si só não apenas criou oportunidades para que os veículos fossem configurados de forma diferente, mas configurados de maneira mais eficiente. Essa auditoria operacional, por assim dizer, nos deu a confiança de que precisávamos para seguir em frente. Em vez de tentar eletrificar um modelo de frota existente, tentando fazer isso um por um, nós redesenhamos a frota em torno das necessidades reais do negócio. Então, uma vez que tínhamos o veículo certo para a função certa e a rota certa, a expansão se torna muito mais fácil. O segundo fator foi o apoio da liderança. Nós nos demos permissão para testar e aprender, e para falhar, e não tentar uma solução única para tudo. Isso nos ajudou, a agir mais rápido, a ser mais rápidos, e a trabalhar ajudando as pessoas em seus trabalhos diários. E encaramos isso como se o veículo elétrico tivesse que ser uma ferramenta melhor para o trabalho, não simplesmente um trem de força diferente. Parece que... Então você tem que olhar, conversar com outras pessoas também. Você tem que olhar de forma mais, mais macro, não tanta, focar neste carro, qualquer que seja o carro. E então você mencionou, é claro, que você precisa ter o apoio da sua equipe hoje, certo? Nós estamos na mesma página, o que é bom. Falando na sua equipe, eu tava conversando com o seu time e eles mencionaram que o modelo que vocês implementaram pode ser replicado em escala. Então vemos que, a frota tá crescendo bastante. E você poderia nos dar uma ideia de quais são os pilares fundamentais deste plano, E que talvez outras grandes frotas corporativas possam copiar. Com certeza. Quando as pessoas pedem um plano, elas geralmente esperam uma lista de veículos. Acho que a lição mais valiosa é a estrutura de tomada de decisão que realmente está por trás da implementação. O primeiro pilar, em geral, são os dados. Entenda a sua frota, descubra como ela realmente opera, as rotas, as distâncias das rotas, as cargas úteis, os trabalhos, os técnicos, e isso se torna muito mais eficaz do que as suposições com as quais você frequentemente começou. O segundo pilar é a validação operacional. Você faz todo esse trabalho, você faz todas essas perguntas. Você não pode escalar até que a solução seja algo que vá funcionar para o campo. E como temos um forte foco em serviços, é ainda mais importante que eles estejam vinculados a operações do mundo real. E resultados mensuráveis. O terceiro pilar é a colaboração do ecossistema. E não dá para enfatizar o suficiente. Nenhuma empresa consegue fazer isso sozinha. Os OEMs, os upfitters, provedores de telemática, parceiros de carregamento, parceiros de gestão de frota e, claro, nossos líderes de negócios. Alguns dos maiores avanços que
alcançamos vieram de uma colaboração próxima com fornecedores que não estavam apenas dispostos a inovar, mas dispostos a fazer isso ao nosso lado, o que torna o passo a passo muito mais fácil. Mas, é claro, o pilar final é a gestão de mudança, sabe? A eletrificação de frotas tem muito a ver com transformação. Transformação de pessoas, transformação tecnológica. Os motoristas também precisam daquela confiança de que, sabe, o veículo vai dar conta do recado. E de que, sabe, os líderes estão confiantes no plano de negócios. Mas ambos são essenciais se você quiser escalar com sucesso. Sim, então parece que primeiro você precisa conhecer sua frota. Claro, cada frota é diferente. Então, saber como sua frota opera, as necessidades. E sim, então, fora de serviço, estamos falando principalmente de uma frota de serviço. Então, existem muitas empresas por aí com grandes frotas de veículos elétricos, mas sabe, grande parte do negócio principal delas pode ser logística ou entrega, ou talvez elas possam usar para força de vendas. Então, o que o Adam estava me dizendo é basicamente, sabe, que é uma frota de serviço. Então, e aí, claro, como você disse, a colaboração com fornecedores, com sua equipe é importante, então. Sim, se eu tivesse que resumir o plano em uma frase, seria: comece pelas operações, valide os dados e escale o que funciona. E falando sobre fornecedores, da perspectiva da cadeia de suprimentos, o que você mais precisa dos seus fornecedores do setor agora para te ajudar a completar a metade restante? Porque, sabe, eles ainda têm muito caminho pela frente. Ainda tem, sabe, a Siemens, eles estão planejando, eu acho, eletrificar toda a sua frota. É isso, correto. Até 2030? Sim. Correto. Então, tem bastante coisa ainda. E, portanto, em relação aos seus fornecedores, o que você precisa dos seus fornecedores do setor agora para te ajudar a completar a metade restante da sua meta de eletrificação até 2030? Sim, e isso é único para mim também, porque eu atuo dentro das cadeias de suprimentos de compras. Então, a notícia animadora é que o setor está em uma posição muito, muito melhor do que estava há alguns anos. Mas o que mais precisamos é de ajuda com esse ecossistema que estou desenvolvendo, criando e auxiliando, por assim dizer. Mas precisamos dessa colaboração contínua, inovação contínua. Os operadores de frota precisam de uma gama mais ampla de configurações de veículo. E o mundo real precisa se sobrepor à inovação, precisa se sobrepor à colaboração. Algumas pessoas, todas as frotas de serviço, como você mencionou, as frotas de serviço não são todas iguais. Algumas precisam de SUVs, outras precisam de picapes. E como todos nós sabemos, temos um peso muito maior, há também uma necessidade de um espaço muito maior para veículos de médio porte dentro dos VERs. E então há os veículos pesados também. Mas quanto mais opções disponíveis, mais fácil é encontrar um veículo que combine com aquele trabalho. A outra parte são os fornecedores. Precisamos que os fornecedores continuem ajudando a reduzir a complexidade. Muita da resistência que as pessoas têm é em relação à complexidade dos VES. Essa costuma ser a parte mais assustadora. Sabe, adaptações, integração de carregamento, telemática, visibilidade de dados, suporte à manutenção, adoção pelos motoristas. As organizações que fazem essas peças funcionarem juntas são as que criam mais valor. E, finalmente, precisamos que a indústria continue compartilhando as lições aprendidas. Sabe, como nessa discussão de hoje, a eletrificação de frotas está avançando rapidamente, mas todos nós nos beneficiamos com compartilhamento de melhores práticas, e sabe, organizações como a Ivesen e a Seva, sabe, todas elas têm sido valiosas para corporações como a Siemens, porque isso nos permite trabalhar juntos e ajudar a encurtar a curva de aprendizado. Para aqueles que, sabe, podem ter acabado de começar, ou aqueles que estão acelerando de uma maneira que nós estamos. Sim, tô olhando atrás de você para a imagem, porque vejo que você tá falando sobre pequenos veículos. Você tem médio porte, grande porte lá atrás também. Imagino que vocês tenham tudo isso na sua empresa, certo? Com certeza. Temos de porte Lely, nesse sentido, médio porte e tratores elétricos, mas muitos aspectos. No que diz respeito ao RE, então, o Adam estava me dizendo que o número de veículos elétricos que eles têm agora é difícil, precisar um número porque tá crescendo. Então, acredito que talvez seja mais de 2.000 ou algo assim. De quanto estamos falando no final das contas? Bem, atualmente, como frota, nós estamos com mais de 8.000. Mas, nesse ponto, nós estaremos na metade do caminho até o final deste ano. Então, dito isso, estamos fazendo progresso. Mas, do ponto de vista do cronograma, é necessária uma substituição significativa ano após ano para alcançar esses tipos de metas. Deve dar muito trabalho. Muitos veículos e substituições? Veículos leves ou uma mistura. Nossa, porque a maior parte da nossa aceleração veio da nossa frota de serviço.
Nós mudamos muitas das nossas vans pequenas e grandes para SUVs elétricos. Então as vans maiores estão indo para picape elétrica aqui. E então, dentro das nossas instalações, e algumas das nossas coisas de transporte. Nós temos um veículo elétrico de manobra de pátio e também veículos pesados elétricos para movimentação de produtos. Ok. E olhando, um pouco para o futuro, então, é claro, sua função abrange tanto a frota quanto os serviços de mobilidade. Então, olhando para o futuro, como você vê a logística de frota tradicional e a mobilidade corporativa e viagens de forma mais ampla, talvez se misturando? Ao longo da próxima década? E que tipo de coisas você prevê? O que você acha que vai acontecer no setor? Sim, eu diria. Esse é outro benefício de estar dentro do setor de compras e trabalhar para ver essa corporação. Eu consigo trabalhar com as empresas, trabalhar nos desafios delas, trabalhar nas operações delas. Eu acho que estamos caminhando para um futuro onde as organizações gerenciam a mobilidade como um ecossistema conectado. E, em vez de uma coleção de programas separados. Então, historicamente, frotas, viagens, instalações, infraestrutura de carregamento e mobilidade no local de trabalho eram frequentemente independentes e funcionavam de forma independente, mas a tecnologia está permitindo cada vez mais que esses sistemas realmente trabalhem juntos. Muito disso também volta para a questão dos dados. Por exemplo, os mesmos dados que permitem otimizar uma rota dentro de uma organização também podem ajudar você a entender qual é a demanda de carregamento no local de trabalho. O comportamento de deslocamento dos funcionários o quê? O consumo de energia e a gestão de energia também são fatores-chave que estão entrando em jogo. Mas, quando chega a hora, você também tem o desempenho de emissões quando se fala em CO2. Mas quanto mais as decisões se tornam conectadas e informadas a esse ponto, é aí que eu vejo a oportunidade. Eu também acho que a mobilidade se tornará muito mais focada em resultados. E por focada em resultados, quero dizer baseada na experiência do usuário, em como a mobilidade deve ser consumida, Em vez de perguntar, que veículo devemos fornecer? As organizações continuarão analisando, qual é a melhor maneira de transportar pessoas e equipamentos? Quais serviços são mais eficientes? Quais são os mais sustentáveis? Às vezes será um veículo elétrico. Às vezes será outra coisa, e sabemos que, especialmente dentro dos serviços de mobilidade, você sabe. É mobilidade compartilhada, roteamento inteligente, tecnologias que ainda nem aplicamos. Mas o fio condutor, você sabe, são dados, flexibilidade e experiência do usuário. As organizações que tiverem sucesso acabarão sendo aquelas que criam mobilidade, sistemas, que sejam fáceis para os funcionários, eficientes para o negócio e absolutamente alinhadas com as metas de sustentabilidade de longo prazo. Sim. Só mais uma última coisa. Uma palavra. Então, o que você faz, Adam, quando não tá trabalhando e só quer curtir? Que palavra? Só uma palavra, porque nosso tempo tá acabado. Esporte. Gosta de esportes? Legal. Bem, ok. Então é isso. Então, o pessoal do FMT Insiders que tá assistindo, esta, claro, foi uma entrevista esclarecedora. Muito obrigado por assistirem, pessoal. E obrigado novamente, Adam. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Se cuidem, pessoal.